Antes de darmos início a este lindo episódio que vocês estão prestes a ver, quero-vos deixar aqui a pequena lembrança que foi criado um GoFundMe para o evento ao vivo do podcast Idiosincrasia Africana. Não se esqueçam de clicar no link que se encontra na descrição do GoFundMe e serão redirecionados para a página da qual está a ser referida. Façam o vosso donativo, vamos mudar completamente essa narrativa em que o festival tem que ser música, no que toca os africanos, e vamos ter uma participação tanto minha como de todos os convidados que já passaram por cá, possivelmente este convidado que vocês estão prestes a ver e muito mais. Teremos também a colaboração do público em debates no próprio evento, por isso não se esqueçam, isto é Idiosincrasia Africana. Muito obrigado por ouvir, vamos agora ao episódio. Bom dia, boa tarde, boa noite e até mesmo boa madrugada, dependendo das horas que vocês estiverem a ouvir. O meu nome é Rui Paquete e bem-vindos a mais um episódio do podcast Idiosincrasia Africana. Este episódio vai ser diferente e a partir daqui vai se tornar muito diferente, mais diversificado, porque, como sabem, eu sou prolífico, exatamente, e vamos mudar aqui o registro, começar a ter mais convidados que já cá tiveram, não depender muito de convidados falhados, e pronto, não vou entrar aqui também agora em frustrações alheias que não vos compete, mas podem fazer uma breve introdução, mas quem tiver curiosidade basta só pesquisar os vossos episódios, que vamos começar de uma ponta a outra, tipo idade, vida familiar, estado civil, acho que também ajuda um bocadinho na conversa. Ângela, primeiro, por favor. Ângela, 30 anos, solteira, mãe de uma menina e gestora de recursos humanos. Andreia, 35 anos, comprometida, tenho um filho com 11 anos, sou técnica de análises químicas. Pois, sou Joaquim Canumbua, sou pai de dois meninos, sou Sócrates e Aristóteles, já agora um abraço aos meus putos. Sou escritor, escrevi 4 livros, aliás, aproveitam já a comprar os meus livros também agora, disponíveis nas minhas redes sociais. Também sou economista, sou comentador de televisão e gosto de comunicar, gosto de partilhar conhecimento. E muito obrigado pelo convite, Rui. Sim, senhora, sempre modo publicitário, sempre, o cartaz ambulante. Ontem fui a... Posso dizer, também não acredito que vá lá novamente. As piscinas de Oeiras, não sei se lá foram. Nunca lá fui, estou sempre a adiar, acho que tenho que ir lá uma volta, pá. Posso dizer que se fores... Desculpa. Se fores, tens que ir às 8, aquilo abre às 10. Abre às 10, mas tens de estar às 8h30. Por quê? Fila. Ih, caraças, então já não vou. Fila, logo aí é fila. Depois entrei, vi lá uma moça, uma miúda bem alimentada, com uma certa idade, que parece que a alimentação faz com que ela pareça ter uma outra idade, e essa miúda, não sei, encantou-se com a minha filha, e eu, ok. Mas o meu mindset naquele dia, como a maior parte das vezes quando eu estou com a minha filha ao fim de semana, é o pai e filha bonding. Estamos a criar aqui o nosso laço, estamos aqui só nós os dois. Sim. Como ela já está naquela fase já de, autónoma, 6 anos, estava eu a brincar com ela, ela agora já sabe nadar, né, também. Tem que se meter sempre numa atividade que seja produtiva para a criança. Estava ali a nadar com ela e tudo mais, depois de repente essa criança depois vira-se, acho que deve ter 9 anos, mas o corpo parece 13 anos, e nota-se que se calhar tem alguma lacuna a nível de amizades, porque infelizmente os putos são assim, e é isso que eu tento ensinar a minha filha a não criar preconceitos. Estás a ver? Chegou, queres brincar comigo? Depois aquela espontaneidade das crianças, queres brincar comigo? Mas só que eu reparei uma coisa que, principalmente o atrevimento da minha filha, que é atrevimento máximo mesmo. Tipo, do nada estou tipo eu e a miúda. Não, eu estou tipo um bocadinho distante, né, para dar aquela privacidade e eu mesmo ver a minha filha interagir com outras pessoas, sem eu estar por perto, mas estando por perto. E depois de repente só vejo ali a minha filha. E o meu pai tem 34 anos, a minha mãe tem não sei das quantas anos. E depois diz, essas crianças agora, que tipo de relatório ficam a passar entre elas, meu? E vimos numa casa com 2 quartos. Eu disse, mas... Bem... O que é que aconteceu a dizer qual é a tua cor favorita? Vamos fazer daqui até ali uma corrida, etc. Já passar o repertório todo a minha... Eu disse, olha, tu não tens de estar a contar a nossa vida às pessoas, meu.
E ela, não, isso estava a falar e nós depois perguntei. Depois, olha, curiosamente, nota-se pelos vistos que saiu o pai. E eu depois disse, qual é que é o nome da menina? Não sei. Ei, caralho. Eu disse, então, a miúda estava... E o mais engraçado, a miúda passou, pai, 2 ou 3 horas. Yasmin, 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 Yasmin. Eu dentro de mim. Está-se bem, conhece o nome uma da outra. No final do dia, quando saímos de lá, eu depois disse, como é que é o nome da miúda? Não sei. Eu depois disse, então, mas brincaste com a miúda 4 horas e não sabes o nome da miúda? E depois que uma ficha dizer, qual é a tua moral também? Para estás a dizer uma coisa dessas. Mas isso tudo para dizer o quê? A partir do momento é que nós temos aquela noção que, ok, está a crescer. Vou começar por ti. As tuas ainda são novas, não é? O meu primeiro filho tem agora 10 anos, muito pequeno. O segundo tem 5, portanto são muito frescos. Mas eles também já dizem coisas que me impressionam, né? Claro, estão a crescer em contexto diferente do meu, né? Há mais informações, os miúdos, né? Tanto na escola como na rua, na televisão também, né? E agora, a partir de que momento é que nós percebemos que nossos filhos estão a crescer? Quando começam a dizer coisas que nós menos esperávamos, tipo como tu disseste agora, né? Essa interação fácil, coisa que se calhar tu não esperavas, ou então tu não eras assim quando tinhas a idade dele, né? No momento em que eles começam a fazer coisas que nós não esperávamos, aí sim, estão a crescer. Penso que, O meu filho está com 11 anos e há relativamente pouco tempo começou-me a fazer confusão o facto de eu ligar sempre à hora do almoço, que ele vai para casa, está com a minha mãe, e eu ligar para saber como é que está a correr o dia, se correu bem a escola, se ele chegou a casa a horas, e eu dizer, então, estás bem? O teu dia correu bem? E ele perguntar-me, sim mãe, e tu? Como estás? Como está a correr o teu dia? Como é que está a correr o teu trabalho? E eu tipo, uou... já há aqui uma interação, os miúdos não querem saber como é que nós estamos, como é que correu o nosso dia, se o trabalho correu bem ou mal, e só o facto deles já me fazer este tipo de perguntas já me faz super diferença. Penso, uou, ok. estou a trabalhar bem, né? Tipo, estou a trabalhar bem. Mesmo. A minha é mais pequena, então ainda ela tem 3 anos e meio. Portanto, sentir ainda aquela evolução comparado com vocês é diferente. No entanto, ela agora, né, já tem um leque de vocabulário maior, portanto a evolução dela eu noto mais pela a forma como ela vai falando, o que ela vai perguntando, as questões que muitas vezes eu fico ok, estás-me a perguntar isto, como assim agora, como é que eu respondo? E sobretudo o que eu noto mais neste momento é ela tentar perceber, não é? E vai aprendendo também na escola as várias emoções. Então muitas vezes ela, às vezes, se eu estiver mais chateada, ela diz, mãe, estás a ficar chateada comigo? Estás a ficar triste? E eu fico, não, filho, não é triste contigo em si, mas pela situação, fizeste mal. Então o tentar também agora, como ela vai percebendo estas emoções dela própria e dos outros, para mim já é aquele efeito, ok, eu tenho que também ter consciência dos meus sentimentos e da forma como vou lidando com ela, para ela também tentar perceber. Não vamos estar sempre felizes, mas também quando estamos chateados também tentar perceber e explicar o porquê de estarmos chateados. Portanto, esse para mim é o trabalho um bocado mais, ainda mais para uma criança de 3 anos, que muitas vezes podemos pensar ainda não entendem nada e é sim porque sim, não porque não, e então essa é a parte que sinto já. É mais fácil ter o filho, mesmo na situação, ou criar? Criar completamente. O ter é aquele momento. Eu tive um parto longo, mas criar é o resto da vida. Exatamente, é mesmo o resto da vida. E ter a educação de uma criança nas nossas mãos é uma responsabilidade muito grande. Aquilo que eles vão transformar, os adultos que nós queremos que eles se transformem versus os adultos que eles efetivamente se vão tornar, é ali uma ginástica muito grande, até nós conseguirmos perceber mesmo que tipo de pessoas é que eles vão ser, porque nós achamos sempre que os nossos filhos vão ser os melhores, os mais educados, os mais lindos e maravilhosos. Isso às vezes não acontece. Viram como o gajo trabalha bem? Pode. Podes falar. Fala aí. Não, calma aí. Pá, eu estou aqui a ver os níveis e a ver se temos aqui qualquer coisa. Fala aí. Eu infelizmente nunca poderei. Voltou esta porcaria do há um ruído aí Ventilador, qualquer neste. Ventilador, não? Não, há um ruído qualquer que isto está a dar. O teu microfone, o microfone que estás a utilizar, que ouve-se aí um ruído qualquer, meu.
Mas pronto, desculpa, diz. Pois, eu estava a dizer, eu infelizmente nunca hei de experimentar uma gravidez, né? Não sei como é que é ter um bebê, né? Portanto, é uma coisa que vão-me contando, eu vou concordar ou discordar, mas uma coisa que eu nunca vou experimentar, portanto tenho que respeitar o que as senhoras dizem. Agora, cuidar de um filho é um desafio dos grandes, até porque quase que é impossível nos ensinarem a sermos pai ou sermos mãe, né? São coisas que a gente aprende vivendo. É como ser esposo, ser esposa, né? Ser namorado, ser namorada. São coisas que a gente... Vira só o microfone para o teu lado, desculpa. São coisas que a gente vai vivendo, né? E em função dos problemas que forem acontecendo, vamos crescer também ou não, né? Portanto, mas eu acho que sim, é mais difícil criar, né? Até porque criar envolve custos financeiros, é preciso ter dinheiro para poder cuidar um filho, é preciso ter conhecimento, tanto por experiência como o conhecimento adquirido por outras vias. Tanto cuidar é mais difícil, é uma grande responsabilidade, né? Eu acho que quem ainda não tem filho, ainda não tem, que pense fazer com alguém que queira viver por resto da vida, né? Por isso que aqui chamamos a atenção à questão dos namoros, dos namoricos, né? Porque é dali onde vem a gravidez, né? Por isso é que, se criar um filho já é difícil, então procure fazer com alguém que tu, pelo menos, penses viver por resto da vida. A vida não é perfeita, não é fácil, não é sempre assim, mas se tentarmos, pode ser que dê certo, né? Pode ser que a gente consiga ter um filho com alguém que a gente gostava de viver por resto da vida, né? Agora tenho duas vertentes dessa questão que eu vou colocar, que é, visto que, eu posso colocar a ti próprio, exato, a ti, visto que ter é uma situação que muitas das vezes é vangloriado e o criar nem por isso, mas para criar é preciso os dois, ou necessariamente os dois. Se a mulher pode fazer o aborto, que é um direito dela, pode o homem também, na sua posição, fazer o aborto financeiro àquela criança? Também sendo o direito dele? Boas. Primeiro é que eu sou um camarada contra o aborto, né? O Rui disse que as mulheres, né? Não sei se afirmou que as mulheres, né, têm o direito de fazer o aborto, né, direito delas, né? Eu sou uma pessoa contra o aborto por várias questões, né? Se calhar não há tempo para explicar das questões, mas pronto. Agora, tempo, sim. Desculpa? Por várias questões. Primeiro é que eu penso que, respondendo na questão do aborto, eu sou contra o aborto primeiro porque o feto ou o bebê, ou como quer que nós queremos chamar, né, é alguém que não tem nenhum advogado, porque quem ele devia defender é a mãe, né, que ele quer abortar por motivos que a mãe tem, né, pronto, e a mãe tem seus motivos, né. Então esse ser humano ou não, a depender de como queremos classificá-lo, precisa de advogados, assim como também um criminoso que mata uma família completa precisa de advogados. Portanto, eu me considero, se calhar sou chamado a ser aqui o advogado daquele bebê, a dizer assim, não lhe matem porque ele não pediu para nascer, como eu também não pedi para nascer, e também tem o direito de viver. Ponto. Segundo, porque se a mulher não tem condições financeiras de sustentar um bebê, por isso aborta, portanto, é obrigação do Estado, porque todos nós somos propriedades físicas, jurídicas do Estado, né? É função do Estado dizer assim, o aborto é proibido, quem engravidar, eu assumo o teu filho, já que você não tem condições de sustentar a criança, né? Se esse for o motivo. Tem questões ligadas à violação. Ponto. Quando há questões ligadas a violações, o governo, o Estado, tem parlamento para criar leis viradas só para essa questão. Porque quando a mulher aborta, a mulher engravida por via da violação, há questões aqui psicológicas, né, por se discutir. Claramente, o Estado pode criar uma lei que aceita o aborto só para esta via, né, por 15 dias, por 30 dias, para 3 meses. Ou dizer assim, também está proibido, a mulher vai nascer e nós sustentamos o bebê, né? Claro, essas questões são dolorosas de se falar, mas eu acho que há muito mais motivos para nós sermos contra o aborto do que para sermos a favor, não é? Porque a favor, eu sou livre, o corpo é meu, o corpo é seu, mas o bebê não é teu, né? Porque todos nós somos propriedades jurídicas do Estado, digamos. Agora, respondendo à tua pergunta, Rui, se a questão do abortar ou seja, fugir a paternidade, não é? Que é fugir o sustentar a... Não, se a mulher tem a responsabilidade e tem a autoria no seu corpo, que realmente tem, e ela pode tomar uma decisão para os dois, que é ter a criança que se calhar o pai não quer ter,
Então, neste caso, o pai também pode fazer o aborto financeiro àquela criança, visto que a decisão de um é sempre repelida no outro. Pois aqui estamos na falsa moral, né? Daquele que diz assim: o que está na minha barriga não é pessoa, depois de nascer já é pessoa. Ou seja, enquanto estiver na minha barriga, eu é que mando. Quando sair da minha barriga, você que tem que sustentar. Né? Portanto, é aquela falsa moral de uma mulher que diz assim: eu tenho direito de abortar. Agora que eu nasci e não abortei, né, porque o pai não deixou, agora que eu nasci, você tem o direito de criar a criança, somente você, né? Portanto, eu acho que aqui temos uma discussão muito complexa, mas o pai é obrigação dele sustentar a criança, porque ninguém faz bebê um filho sozinho, né? Portanto, mesmo naquelas questões em que a mulher não quer abortar e o pai quer abortar, ou então aquelas questões em que a mulher quer abortar, o pai não quer abortar, ou seja, as obrigações serão sempre dos dois. Porque para nascer uma criança tinha de haver dois seres humanos a envolverem-se, consciente ou inconscientemente, né? Então eu acho que, eu costumo dizer assim, todo aquele jovem, senhor, homem que foi de paternidade devia ir para a cadeia, devia ser preso. Fugir da paternidade é um crime, né, contra a humanidade, porque toda criança que não foi sustentada, que não foi educada, criada pelo seu pai, é um possível marginal, é um atentado, uma sociedade que nós queremos ver. Portanto, o pai que foge à paternidade deve ser preso e a mãe que opta pelo aborto deve ser presa. Essas são as minhas defesas. Ok, André. Então, isto é uma situação bastante complexa, porque é óbvio que o aborto não é um método contraceptivo. As pessoas estarem a fazer atos sexuais de maneira leviana, sabendo qual é a consequência disso e sabendo que pode gerar uma gravidez, e fazer também o aborto de maneira leviana, só porque aconteceu, não estava à espera, não é correto de todo. No entanto, é assim, a partir do momento em que o homem tem uma relação sexual desprotegida com a mulher, sabendo que daí pode gerar uma gravidez, é óbvio que ele é responsável pela criação do feto, da criança, não tem qualquer tipo de desculpa para ser abortado da sua responsabilidade financeira. Agora, é óbvio que a mulher também não se vai comportar de uma maneira leviana, depois dizer que quer fazer um aborto, e tal, o corpo é meu, eu é que mando, e tudo mais. Acho que esta é a minha opinião. Um assunto que realmente é algo que vou sempre falando, pelo menos no meu grupo, por ter alguns amigos, não é, que acabam por estar nestas situações, e pronto, não sabem se a criança vai nascer ou não vai nascer, porque a mãe é que vai decidir, e que eu acho sempre que o pai teria de ter esse voto também na matéria, da mesma forma que os dois tiveram esse ato consentido. A questão do aborto deveria ser também decidida em conjunto, embora seja o corpo da mulher, sim, mas tal como disseste, se fizeram conscientemente e sabendo, não é, das consequências que vêm, se não foi por uma situação de violação ou outra, também não sou a favor do aborto. Portanto, sou a favor quando há casos extremos, e em caso de violação, para mim não faz sentido a mulher ter que acarretar com uma gravidez de um trauma que já vem. Agora, o pai descartar das responsabilidades financeiras é complicado, porque o filho já lá está. Ele sabia também as condições em que estava quando envolveu-se com a mulher. Portanto, se a mãe, não é, ou em conjunto, pronto, decidiram na mesma ter a criança, o pai na mesma, a responsabilidade está lá e ele vai ter que assumir a criança, independentemente de querer na altura ter o filho ou não. Rui, desculpa, eu ainda tinha aqui uma... Está ligado? Porque eu não consigo saber se estou a ser ouvido ou não. Eu ainda tenho algumas dúvidas, né? As mulheres que defendem, infelizmente aqui as duas são quase também quase contra, digamos, né? Eu tinha duas perguntas a mulheres que são a favor. Quando a mulher aborta, passados 3, 4, 5 anos, a mulher esquece que abortou uma criança, ou aquele filme ainda fica na memória dela? Eu gostava de compreender isso. Na minha opinião, a repercussão que eu acho que isso tem é ela depois, quando engravidar, ter a criança, mesmo sabendo se calhar as condições e mesmo sabendo se calhar já teve uma ou duas crianças. O simples facto de, acho eu, na minha opinião, de uma mulher ter tido uma situação em que ocorreu o aborto,
ela eventualmente já no futuro vê como uma oportunidade que ela não pode deixar de perder. Eu, pelo menos, é a opinião. Eu sei que não posso colocar nessa posição, mas é o que eu... É o que eu vejo da situação que já me aconteceu. Vá, eu não vou entrar por coisa, vou começar a vir com muita conversa. É da situação que eu vejo de pessoas... Isso. Assim, eu sou-te muito sincera. Eu acho que uma mulher que já teve um filho vai repensar o aborto de uma maneira diferente de uma jovem que nunca foi mãe e que, pronto, vê a gravidez como algo que poderá vir eventualmente a estragar os seus planos de vida. Acho que já olhamos para a coisa de uma maneira bastante diferente. Na vez que eu estive na clínica, vi muitas crianças lá. Okay. E eu não era uma delas, mas vi muitas crianças lá. Crianças vivas? Crianças foram tirar as mortas. As crianças vivas foram tirar as mortas. Foram tirar as mortas? Sim, dentro delas. Não entendi. Crianças que engravidaram. Que foram abortar. Miúdas de 17 anos, miúdas de 16 anos. 16, 17 anos, já nem é nenhuma criança. Isso assusta-me bastante, porque existe um grupo também de classe médica que é completamente a favor do aborto. E quanto mais mulheres aparecem para abortar, mas elas abraçam esse ato, não é? E fazem com todo... Até às vezes algumas dizem que cuidam melhor as mulheres que vão para abortar em relação às mulheres que vão para nascer. E atenção que, por causa de Portugal, parece que a maternidade é mais proporcional às mulheres negras do que às mulheres brancas. Portanto, começa a dizer que as mulheres negras que vão abortar são melhor tratadas em relação às mulheres negras que vão nascer. Né? E ainda continuando, se me der aqui mais tempo, em relação à questão do aborto. Mas não te estiques. Se a mulher, não é, que aborta, passados 2, 3, 4 anos, ainda se lembra do filme, por questões várias, então a questão da violação também devia ser permitida. Ou seja, também devia ser proibida o aborto em caso de violação. Porque se eu não vou esquecer o aborto, não é? Digamos, o politicamente correto, não é? Que eu fiz sexo com alguém, engravidei, agora não quero aborto. E essa história aqui, eu nunca vou esquecer do aborto, não é? Portanto, se eu também engravido de uma violação, então também devia nascer, porque também não vai esquecer a história. São situações completamente diferentes. Sim. O trauma, para já, o parto em si é algo bastante marcante na vida de uma mulher. E um parto de uma gravidez que tu não estavas à espera, resultado de um ato de violência tão grande a ti, tipo, é um trauma que tu vais ter para a vida. Sim, mas o ódio transcende para o filho ou para a situação em si? Para tudo. Provavelmente tu não vais conseguir olhar para o teu filho com o amor que o teu filho mereceria ser tratado. E já viste também qual é a carga de uma pessoa crescer sabendo que foi fruto de uma violência gerada à sua mãe? É que é uma carga de traumas para todas as vertentes, para o filho, para a mãe, tipo, é algo que eu pessoalmente acho que não deve ser aceitável, não se deve submeter uma pessoa a este tipo de violência, porque se tu obrigares uma mulher a ter um filho fruto de uma violação, também é uma violência psicológica, como se já não bastasse a física que a pessoa também passou por. Sim, Desculpa. Continua. Não, eu ia dizer isto, é algo que o homem nunca vai ter uma percepção. É muito bonito um conjunto de homens se sentarem a falar sobre este assunto quando eles não sabem o trauma que isso gera numa mulher. Exato. O facto dela ser violentada, dela ser de um homem a tomar contra o seu querer, de ter uma gravidez, de ter um parto de uma criança que ela não quer, que é fruto de uma violência. Não, acho que Sim, isso também sou completamente contra, porque acho o trauma em si, aliás, qualquer cura de um trauma é doloroso. Portanto, a mulher é violada, o trauma instala-se ali. Se ela é engravida dessa violação, ela não teve nem sequer tempo de tratar do trauma da violação para assumir essa criança. Portanto, ela vai gerar a criança sobre um trauma, ela não vai passar, aquela gravidez não vai ser uma gravidez saudável para aquela criança, ela não vai conseguir passar o amor porque não foi com o homem que ela desejasse, não foi, portanto aquela gravidez vai remeter sempre àquele trauma e aquele filho vai ser sempre daquele trauma, portanto vai ser um duplo
não é? E depois se houverem mais complicações na gravidez, se houver mais complicações no parto. Uma gravidez saudável, não é? Se com eu, o pai da minha filha, quisemos ter um filho, ok, tivemos. Se a gravidez tiver complicações, já é traumatizante para uma mulher que quis ter aquele filho. Portanto, numa violação é duplamente mais traumatizante, porque se há mulheres que querem ter filhos e quando têm dizem já não quer ter mais porque foi tão doloroso, de estar grávida, de ter o parto foi super complicado, a amamentação, tudo isto, se já foi complicado e ela queria ser mãe, então eu não quero imaginar para uma mulher que é violada e ainda é obrigada a ter que ficar com aquela criança porque um grupo de homens decidiu que é proibido abortar. Portanto, um grupo de homens decidiu sobre o corpo de uma mulher o que é que iria resultar consoante o trauma que ela própria viveu. Eu concordo que para essas questões, né? Claro, porque nós homens há coisas que nós nunca experimentaremos, né? Eu acho que ouvir as mulheres nessa perspectiva também sim, conta bastante, né? E porque a questão da violação que gera a gravidez não é nem um dado frequente, né? É um risco, né? A mulher pode ser violada e também engravidar, ou seja, a mulher pode ser engravidada, pode ser violada todos os dias, toda hora, qualquer momento, mas engravidada violada e engravidar, pronto, é um dado que pode acontecer como não, né? Sim, este aqui, apesar também de concordar com vocês, penso que não deve ser o motivo pelo qual as mulheres lutam pelo aborto, né? Devia existir um outro motivo, né? Pô, nós somos contra o aborto e em caso de violações, ponto, a mulher tem direito de requerer o aborto se ela desejar, num prazo de pelo menos, falamos em 2-3 meses, porque há momentos em que, não sei se vocês já viram imagens de aborto, né? de uma criança que já tem 6 meses para cima, é um horror ver aquele filme, né? Portanto, eu acho que sim, nessa perspectiva... assim, vos compreendo. Para o aborto. Por isso é que há um tempo que é para não ser realmente quando já está, quando ainda é um feto, não é? E não quando já passa para um bebê em si. Claro, é uma vida que ali está. Eu não concordo com o aborto no sentido de eu não queria e não estou preparada e vou tirar. Não como um método contraceptivo, porque já não é contraceptivo porque já aconteceu, mas sim por uma situação ou de saúde ou de violação. Portanto, em casos extremos, aí sim eu acho que a pessoa deve decidir se vale a pena ou não continuar com aquela gravidez. Só porque aconteceu numa aventura eu agora não estou preparada, aí não. É porque aí nós temos que ser conscientes antes mesmo do ato em si. Só vou pedir-vos. Ele está enquadrado perfeitamente, só que eu sei que é complicado falar com uma pessoa não olhando diretamente para a cara dele. Não, mas é mesmo ao contrário. Tem que estar mesmo de frente. Depois, para validar a conversa que estão a ter com ele, podem olhar uma vez e continuar a olhar para mim. Olhem para mim. Com certeza, Rui. Isso é complicado para elas. Mas é mesmo por causa do plano. Se soubesse, tinha colocado a câmera aqui nesta ponta, dava diretamente para elas. Mas pronto, não teria o plano ali da fogueira. Mas sim. Mas também a Andrea falou uma coisa muito importante, que falou do sexo, né? E eu tenho vários vídeos sobre a questão do aborto, né? E já falei imensas vezes nas minhas redes sociais e sou quase que, como é que se dizem, os brasileiros dizem que, como é que se diz quando não querem sou quase que, acho que é boicotado, né? Quando falas de assuntos que a maioria não concorda, né? Ponto. E eu acho que não também... faço a mínima ideia do que é isso. Mas acho que é um termo que o pessoal usa, mas agora não me vem. Lacrar. Não é lacrar, é cancelado. Como... Ponto. Sim. No TikTok estou sempre cancelado. Que é quando falo de cancelado. O que é isso, ser cancelado? Não sabes, não fazem contigo. Não fazem contigo quando te eliminam. Comigo. Tu dizes uma coisa, todo mundo vem em cima de ti. Ou seja, ou todo mundo decide deixar de seguir, todo mundo decide deixar de comprar o teu produto, né? Porque você falou o que é contra, ponto. Essas tretas, chama-se treta, acho que é treta. Mais engraçado, deixam de comprar o meu produto para comprar o produto do cama deles. Não deixam, mas pronto, desculpa, continua. Eu estava a dizer o que a Andrea disse, era importante passarmos a discutir o aborto na perspectiva do sexo, não é? Porque o aborto ou seja, a gravidez é consequência, não é? Portanto, o problema não é a gravidez, o problema é o sexo, não é? É que nós discutimos o aborto sem falarmos do sexo. Portanto, eu acho que também era importante, e ela falou da questão de levarmos o sexo, né? do valor que o sexo tem na nossa vida. Né? É um ato prazeroso e também um ato reprodutivo. Né? Portanto, o sexo tem várias funções, né? Também é negócio, né? para muita gente. Né? Então, eu acho que também era importante, quando devemos a discutir essas questões, também falar do sexo enquanto um ato
enquanto problema de sexo, e também falamos do sexo enquanto um problema espiritual, né? Porque eu ainda acho que se todos nós seres humanos, né, grandes e pequenos, viemos do sexo, é porque o sexo tem uma certa uma grandiosidade espiritual, penso também. Portanto, yeah. Por isso é que tem que haver uma educação sexual antes de falarmos do aborto, não é? Isso, da mesma forma que o Rui disse, de ver várias crianças numa clínica para se fazer o aborto, então é porque falhou alguma coisa, e não foi o falhar de podes abortar ou não, não, falhou a educação sexual para não chegar àquele ponto. Muitas brancas. Desculpa, pessoa. Como é que te chamas? Desculpa. Como é que te chamas? Ângela. Não sabes o nome dela? Ângela. Oh, Rui, olha tu. Que moral tu tens de falar disso? Ângela, quando nós falamos de educação sexual, se eu estiver errado, corrija-me, se faz favor. O que me vem em mente? É o pai, a mãe ou a escola dizer às crianças que o sexo é isso, fazem com proteção, né? Essas barilas ali, né? Eu penso que o sexo devia ser proibido até certa idade. Eu penso. Porque às vezes quando você... Assim como há países em que o consumo de álcool é proibido até aos 18 anos, também o ato sexual devia ser proibido até, por exemplo, aos 16 anos. Para assim evitarmos gravidezes de crianças de 13, 14 e 12 anos. Porque algumas pessoas se aprendem mesmo com porrada, está a perceber? E as leis mesmo existem para organizarmos as sociedades. Uma sociedade que é muito permissiva, não, vamos ensinar as crianças a fazerem sexo com preservativo, mas quais crianças? De 13 anos, 12 anos? Está a perceber? Então, se sempre assim é proibido fazer sexo até aos 18 anos, ninguém vai morrer se não fazer sexo até 18 anos. Vocês vão viver felizes, inclusive, até terão mais como que chama aquilo que os homens têm? Testosterona. Terão muito mais saúde sexual e reprodutiva do que se começamos a fazer muito mais cedo, né? Porque quanto mais cedo as crianças fazem, mais cedo fazem automasturbação. Eu não sei se isso é positivo ou negativo para a saúde, que os biólogos venham cá explicar, né? Mas eu defendo a ideia de que o sexo devia ser também proibido em certas idades, de forma a essa questão da educação sexual não ser muito flexível como é, porque é de facto muita massagem, também sempre nas crianças. Eu acho que as crianças ganham consciência própria depois de certa idade, não é na escola com aquelas aulas de isso é preservativo, isso é que é pênis, isso é vagina. Eu acho que para mim é muito... Num registro heterossexual. E agora a minha questão é, e num registro homossexual? Desculpa? E no registro homossexual, visto que mesmo na heterossexualidade queremos que só seja a partir dos 18, então porquê que agora tem que ensinar as crianças, ou querem ensinar as crianças, a homossexualidade antes disso? Eu sou a favor de relações homossexuais, né? Eu entendo a homossexualidade, ou seja, eu compreendo porque eu não entendo, né? Porque há questões que eu não posso nem ser a favor nem contra quando eu não percebo. É tipo a questão da mulher carregar uma gravidez por 9 meses. Eu não entendo, portanto eu compreendo, não é? A questão da homossexualidade, eu não sou homossexual, não tenho filho, irmão, alguém muito próximo que é homossexual. Então eu não consigo compreender ao fundo, logo eu não consigo entender. Ou seja... eu não sei o que é isso, portanto, para eu não saber e para não fazer falso juízo, eu compreendo. Por isso que se me dizem que Joaquim, casamento homossexual, eu sou a favor. Porque as pessoas felizes, na minha perspectiva, não fazem mal a ninguém. Ok? Então, mas calma aí, Agora, a questão do aborto, sim, disseste que não sabes o que é, mas no entanto és contra o aborto. Eu sou contra o aborto, tal como expliquei. Mas já és mais mente aberta no que toca a homossexualidade. Não, isto não é questão de mente aberta. Essa questão de mente aberta... É que tu aceitas mas não aceitas outros. Na mesma lógica, consegues aceitar e ter mais empatia à homossexualidade, mas quanto ao aborto, que também não faz a mínima ideia o que é ter uma criança não desejada e etc., és a favor, contra, neste caso. São problemas diferentes. É? São problemas que têm causas diferentes, consequências diferentes, são problemas diferentes. É como alguém quer misturar a homossexualidade com racismo, outro quer misturar a homossexualidade, racismo e aborto. São problemas completamente... Quando misturam a homossexualidade com... Quer responder. Há também quem quer misturar a homossexualidade... Como não estás a ouvir, é complicado. Mas há também quem quer misturar homossexualidade, eutanásia, aborto,
racismo, tudo no mesmo prato. São problemas completamente diferentes, de causas diferentes, origens diferentes e consequências diferentes. Então tem que ser discutidos também em mesas diferentes, né? Tanto sobre a homossexualidade, eu sou a favor que as pessoas sejam felizes, porque eles não fazem mal a ninguém. Quem aborda está a fazer mal a um ser humano inocente, que é um bebezinho. Quem casa com outro homem não está a fazer mal a ninguém. Se está a dar o cu, é o cu dele que está a perceber a ideia. Se está a adotar Guarda a ordem disso lá para o final. Eu sei que falo muitas alarvidades aqui, mas guarda lá para o final algumas palavras. Se está a adotar uma criança, portanto, é um Estado que permite a adoção, né, de crianças para casais homossexuais, né? Então o Estado é uma entidade autónoma, né? Portanto, e quem sou eu para falar quem sou eu para submeter mais leis, né? Bom, digamos. Portanto, eu acho que sobre a educação homossexual às crianças, eu penso que também não devia existir nas escolas, porque eu acho que as crianças são seres tão puros que deviam viver as suas próprias inocências. Porque nós, às vezes, também, quando trazemos essas matérias na escola, também trazemos muitas dúvidas nas crianças. Porque o professor vai trazer claramente, o professor estudou o que é homossexualidade e como é que se ensina, os pais têm as suas próprias culturas. Aqui em Portugal tem crianças que nasceram, por exemplo, em Angola, vieram cá estudar, vêm de uma cultura completamente diferente, chegam em Portugal, a criança vai para a escola e encontra matéria de homossexualidade. Eu não consigo compreender isso. E se eu fosse um diretor de uma escola, de um colégio, eu diria, na minha escola não há matérias de homossexualidade para as crianças até X anos. Essa é a minha opinião. Ok, vamos avançar. Vamos avançar para a Andreia e a Ângela, mas tentar flexibilizar aqui de uma forma que haja algum debate. A coisa eu acho que isto é tudo uma questão de normalização. Isto da educação sexual, não tens que explicar o que é homossexualidade para dar educação sexual às crianças, aos jovens. Isto é como tu aprenderes que 1 mais 1 é 2, 2 mais 2 é 4, tu vais saber que 3 mais 3 é 6. Ponto. É só normalizar, mostrar que existe uma diversidade de relacionamentos. E acho que não precisas ir muito ao fundo da questão para chegarem a certas conclusões. Acho que as pessoas estão a exagerar um bocadinho na parte do incutir isto às crianças, na minha opinião. E eu tenho casos muito próximos e eu não tive qualquer tipo de necessidade de explicar ao meu filho o que é uma relação homossexual. São duas pessoas que gostam uma da outra, que vivem juntas, que estão juntas. E o assunto fica resolvido. De acordo, não gosto de ouvir a palavra problema à homossexualidade ou questão que deva ser debatida ou ser aceite, porque aqui ninguém tem que aceitar nada. Sim, ok, desculpa. O letreiro aqui em cima, por favor. Desculpe. Acho que nós não temos que... Se vais ficar nessa posição, então vira o microfone. Então fica na posição do microfone. Eu sei que sou chato com isso, mas é qualidade para depois, quando estiverem a desfrutar com os vossos amigos, para poderem desfrutar da boa qualidade que nenhuma outra plataforma consegue dar. Continuando. Relativamente à opção sexual de cada um, acho que nós não temos que dar o aceitar ou não aceitar, porque não é? Eu aceito que tu gostes de laranja, eu aceito que tu gostes de preto e do branco. Se eu gosto da tua laranja, porque está ao teu cuidado. Sim, mas se a minha laranja é minha, se eu quiser te dar a laranja, eu dou-te a laranja. Não, calma, não estou a falar do órgão genital. Mas eu também não estou. Laranja que é tua. Estou a falar simbolicamente do teu filho, que se for preciso é menor de idade. Então, eu quero a tua laranja, então não podes impedir, porque é muito estranho e é muito prejudicial e perigoso esse discurso de faz aquilo que te faz feliz. Eu acho que foi no teu episódio que eu disse, se o Hitler também dissesse a mesma coisa, continuaria ainda. Porque ele estava a fazer o que lhe fazia feliz. A malta pensa, faz o que te faz feliz. Não, porque ainda perguntei... Cortei isso porque o meu inglês tinha que estar a pensar e foi complicado. Perguntei a acho que era mesmo britânico, quando eu fui fazer as perguntas na rua, eu perguntei qual é que é o papel da mulher. E logo, aquela resposta politicamente correta, é o mesmo que o homem. E eu depois perguntei, então se o papel da mulher... desculpem. O papel da mulher é fazer aquilo que ela quiser. Eu disse, então se ela quiser roubar o marido das outras? Sim, mas... desde que não inflinja nenhuma dor a ninguém. Então não é aquilo que ela quiser. Existem limites dentro de uma sociedade. Nós estamos dentro de uma sociedade. Existem limites, regras e leis.
Não podemos ter uma mentalidade muito infantil, dizer, eu vou fazer aquilo que eu quero porque eu quero ser feliz. E isso fazendo aqui uma transição. Mas pronto, vamos ficar no cena da felicidade, porque eu depois quero... Sim, mas a questão não era o cada um faz o que quer e tudo mais, não é por aí. Mas é passar e a parte, né, que viemos deste assunto para a educação sexual, não só de falarmos só sobre o preservativo, os métodos contraceptivos e como é que se faz, como é que não se faz, mas também passar esta informação de qualquer pessoa pode gostar de qualquer outra pessoa, de não haver isto porque as pessoas que são homossexuais, não é, muitas vezes só se dão conta ou se apercebem, não é? O período da adolescência é um período de descoberta. Ainda não sabes, na verdade, do que é que tu mais gostas, estás a deformar a tua identidade e muitas vezes, hoje, se calhar talvez já não tanto, porque também falamos mais disto, portanto já acaba por ser mais claro para muita gente. Mas quantos, não é? E no passado, homens aos 40 e tal anos, ou mulheres, depois de terem filhos, terem família constituída, separavam-se porque... afinal, não é? Diziam, afinal eu sou gay. Não é afinal. A pessoa sempre foi. Só que a sociedade, não é? Nós sempre fomos incutidos no casal homem-mulher, portanto, e sempre foi nesta questão. E a pessoa sempre gostou de homens. De certeza que se ele olhar lá para trás, desde o tempo de escola, que houve esse tipo de preferência por homens. Mas foi num sentido de constituir família com a mulher e chega a uma idade em que a pessoa pensa, não é isto que eu quero, não é isto que eu não vou continuar a fingir uma vida que eu não quero ter. Portanto, falar, não é porque nós vamos falar sobre o assunto que a pessoa vai ser, porque esta coisa de dizer, não vamos falar porque vais dar curiosidade, não tem nada a ver. Não é porque eu vou falar de sexo que eu vou ter vontade de ir fazer, não é porque eu digo, vamos falar agora de homossexualidade que eu agora vou virar lésbica. Não é assim. Portanto, acho um bocado o não falarmos até uma certa idade ou não falarmos muito porque vai aliciar as crianças as crianças já nascem com isso. Se forem homossexuais, são homossexuais, ponto. Eu tenho que contrapor, né? Porque aqui vocês pelos vistos estão todos em sintonia, tenho que contrapor, tenho que fazer... Tens um microfone fechado por alguma razão, é mesmo por coisa, deixa-me. Eu acho que é importante, as fases da vida. Tu não vais estar com 60 anos e a querer comportar como algo que já passaste. E tu não vais estar com 30 anos só a pensar no teu plano de tua reforma. Eu acho importante isso porque tu estando numa fase ingênua, pura, é fixar nessa fase. E as crianças têm que ter esse privilégio. Por isso é que as crianças não devem ter contacto sexual, porque vai completamente arruinar a vida sexual e a mentalidade daquela criança. Há muitas mulheres e homens e isso tem muitas consequências, principalmente, eu falo mais no registro das mulheres porque a consequência é muito mais grave. Se bem que nos homens também ficam a pingar aqui e fazer vários filhos em vários sítios. Mas expor a criança a certos tópicos, certos temas, eu acho que é muito prejudicial porque já começa a suscitar curiosidade. Uma certa idade dos 7 ou menos que isso, até aos 14, aos 10 acho eu, as crianças estão muito curiosas, querem informação e vão recebendo informação. Eu não vou dizer que está associado, mas tem também ligeira perversidade. Perverso. Sim. Perverso no que toca a juntar sexualidade à criança ou falar sobre sexualidade da criança. Porque de que forma é diferente um homem bem mais velho, falar com uma criança e dizer, olha, isto aqui é o teu pênis. E a criança, se calhar, os pais nunca falaram sobre isso. É claro que tu estás a falar num registro pedagógico, institucional e está ali a aprender. Mas está a aprender. Mas na tua cabeça, aquele homem não devia estar a falar com aquelas coisas com a criança. Há aqui nuances que nós saltamos e eu acho que é muito perigoso. É muito perigoso, porque colocando em cima da mesa pratos limpos é muito perigoso. Mas eu estou a falar no sentido de educação sexual, eu que acho que seja pertinente numa fase da adolescência, numa fase de pré-adolescência e adolescência, porque é uma fase de descoberta e tem que haver, não é, esta orientação para... Eu não estou a falar em crianças de 5, 6 anos, 7, em que vamos estar a falar de sexo, não é? Uma coisa é falar do sistema reprodutor, que nós no 3º ano, pelo menos no meu tempo, no 3º ano já estávamos a falar do sistema reprodutor. Aí estamos a falar de órgãos, de como é que funciona, estamos a falar da parte científica, não da parte sexual, do ato, do prazer, de tudo.
Percebes? Eu nisso, obviamente que não. Eu não vou começar daqui a um tempo a falar à minha filha sobre sexo. Não. Estou a falar no sentido de educação sexual na adolescência. Porque aí sim tem que haver este tipo de conversa. Mas não de falar de sexo a crianças. Nisso estou de acordo contigo em não se falar. Não falar no sentido tabu, mas porque não é sequer assunto para aquela idade, para essa fase. Uma coisa é explicar os órgãos sexuais, saber que ninguém deve mexer ali, explicar a importância dos órgãos e como é que devem, se não vão estar expostos, ninguém vai ter que estar a tocar. Mostrar esta importância às crianças da parte do corpo, mas não falar de sexo. Não sei se... Não, concordo plenamente. Isto é uma questão de senso comum, se formos a ver bem. Ninguém vai se lembrar de um dia para o outro que vai ensinar a crianças de 5 anos o que é o sexo. Mas uma coisa que eu acho que também devem ensinar e que não ensinam é efetivamente o que estavas a dizer de o não se deve tocar, o que é a nossa privacidade, até onde é que vai o respeito, a partir de quando é que passa a ser uma coisa normal. E outra coisa que também deviam ensinar é o respeito ao espaço, do estilo, tu não podes obrigar ninguém a fazer coisas que tu não queres, que também acho que é algo que não é assim passado às crianças de maneira tão clara. E acho que podia ser algo simples no facto de às vezes obrigarmos as crianças a terem que cumprimentar pessoas que nós queremos. Por exemplo. Portanto, começa logo aí. Ou sentadas nos colos. Exatamente. Sim. E vai dar um beijinho e vai, se a criança não quer. Mesmo nós, enquanto adultos, se entrarmos numa sala, nós não somos obrigados a cumprimentar toda a gente. E muitas vezes nós dizemos bom dia geral para não ter que cumprimentar, somente nós mulheres, que tem que ser beijinhos para todos. E nós temos os nossos motivos e às vezes nós queremos partilhar, não é? Exato, portanto, obrigar a criança, tipo, vai lá, obriga, dá o beijinho. Quando vê claramente que a criança não quer, logo aí nós também não estamos a ensinar a liberdade à criança, não é? Houve uma situação no meu barbeiro, o meu antigo barbeiro, né, que agora já não está cá, e ele disse o seguinte. Por exemplo, vou falar primeiro da minha experiência. Eu pus para mim, para a minha cabeça e juntamente com a minha filha, que ela chegou a uma certa idade, que acho que foi aqui aos 3 ou 4, que eu disse a ela que tu tens que agora tomar banho sozinha. Posso encher o balde, posso dar o sabão e etc. Mas mesmo se eu tiver a esfregar a parte toda do corpo, na parte genital, eu não toco. Eu digo sempre a ela, aqui ninguém toca. Talvez a mãe e etc, que ajuda a limpar como deve ser e etc, mas aqui ninguém toca. É claro que depois, agora, é claro que ela toma banho, isto é por isso é que certas coisas que as pessoas dizem, não, tu não deves ser mesquinho, não deves ser púdico, não deves ser ganancioso, não deves ser... Nós precisamos desses elementos em vários aspectos que nós temos na nossa vida. E eu, no que toca a ser púdico, eu digo a ela, tu não tens que sair da casa de banho sem toalha nenhuma. Quando vais trocar de roupa, tens que fechar a porta. Isso é criar uma mulher. Que eu acho que a presença, pelo menos masculina, que tem da minha parte, é fundamental para o lado feminino dela. O que é curioso, pesando o masculino sobre ela, realça o feminino dela. Porque depois podes dizer, não, mas tens mulheres mulheres solteiras, mães solteiras que têm filhas e tudo mais. Está bem, mas se ela só estiver presente, ela se calhar vai querer calçar a bota do pai e vai se tornar máscula. E vai acabar a sobrecarregar aquela criança com atitudes se calhar desnecessárias. Por isso é que o papel da mãe é fundamental, sem dúvida. Mas o papel do pai, quando é bem desempenhado, é fulcral no desenvolvimento cognitivo de uma criança. E ninguém dá valor a isso. É muito importante a presença do pai. E quando digo presença do pai, não é que está ali sentado na sala, a dizer, ok, está bem, vai lá tua mãe. Não, vai lá. Não, é quando a criança chega com alguma coisa para ti, para tu dares uma resposta pronta. Por exemplo, agora vou aqui expor a minha vida pessoal, mas pronto, os casais lutam e brigam, discutem, quer dizer, no sentido para não pensar quando há pancadaria em casa, mas ela, por exemplo, disse uma coisa. Estamos a falar e etc. Eu disse, eu gosto da mãe e etc. E ela disse, não, tu não gostas da mãe, porque estás sempre a discutir com a mãe.
E eu depois virei para ela e disse. Depois ela é que ficou sem resposta. Eu também estou sempre a discutir contigo. Não gosto de ti? Nunca mais voltou-me a dizer a mesma coisa. Porque já sabe que é a minha personalidade. E é a personalidade também da mulher cabo-verdiana que eu tenho dentro de casa. Tu, pronto, infelizmente todos aqui nesta sala já... Porque também temos aqui duas que estão aqui só porque é idiosincrasia africana, mas em casa deve ser exatamente igual. Com todas iguais. Mas pronto. Isso tudo para dizer o quê? Eu acho importante não impor numa forma tão autoritária, de forma que eu sou o general desta casa. Porque tu consegues conquistar a tua posição como homem dentro de casa, com as atitudes que tu tens, juntamente com os resultados que aquilo traz. Agora, se estivermos numa posição em que eu sou homem, eu quero isto, etc., é tal conversa, acho que até tivemos no teu episódio, tu não podes exigir algo do qual não estás a trazer resultados ou benefícios. E é isso é que separa os homens dos vândalos. Os vândalos, normalmente, é aqueles que, na disparidade de ato e resultados, utilizam palavras bonitas e vão-vos conquistando todos os dias com mensagens, com conversas, falinhas mansas e etc. Não apresentam resultados, mas vocês dizem, mas ele tem potencial. Mas o potencial é o romantismo, o pseudo-romantismo que vocês vão recebendo dele, quer seja sexual, quer seja psicológico. Depois aí é que vocês caem em engano e começam a juntar aqueles que trabalham por uma relação e exigem algo das mulheres e aqueles que não fazem absolutamente nada e conquistam as mulheres só com palavras. É mais nesse sentido, eu estava a divagar, mas pronto, eu sei que queres falar disso. Não, eu não. É por acaso eu queria responder ao que ela estava a dizer em relação... Muito breve, vamos mudar aqui de tópico. Eu sei que temos aqui muitas horas à frente, mas... Muitas horas. Muitas horas. Eu estava a dizer em relação a ensinar as crianças, né, a homossexualidade, então a educação sexual na escola, né? Eu não creio que ensinarmos as crianças sobre a homossexualidade, elas tornam-se homossexuais. Ou porque eu acredito na ideia de que a homossexualidade é um problema não, né? É uma questão biológica, né? Elas não gostam de ouvir porque são problema, não é problema exatamente. É uma questão biológica, né? Mas eu acredito que seja um problema. Eu acredito que... Porque não seja, sabes porquê? Eu digo isso porque não é, daí eu disse no episódio dos Cáucasos, dos 2 Cáucasos que estivemos aqui, é normal, mas não é natural. Um transplante capilar é normal, mas não é natural. Porque é natural do teu corpo cair o cabelo geneticamente. E para quem não sabe, quem fica careca é o avô da parte da mãe. Se o vosso avô for careca e tu és homem, avô da parte da mãe, então vais ficar careca. A genética é essa, puxa sempre. Okay. E relativamente à questão do problema, não diria bem um problema. O problema normalmente é algo que não é normal neste caso, mas pronto, falando na naturalidade das coisas, é isso. Porquê? Porque se fosse mesmo natural, havia possibilidade de reprodução, tanto do homem com o homem, ou da mulher com a mulher. Daí a vir essa... Por isso é que o sintético não pode ser naturalizado, porque o sintético não deixa de ser não natural, é sintético. Porque nós temos proteínas, temos vitaminas, todas em comprimido. Mas podes encontrar isso nas frutas. Sim, mas eu continuo não acreditar que seja um problema, né? Eu acredito que seja algo natural, que nasce conosco. Porque eu sou hétero, se me pedires para dar um beijinho a um homem, eu não consigo, fico com náuseas. Não consigo me excitar olhando para o rabo de um homem. Mas beijo na boca ou beijo na... Qualquer canto. Nem na testa eu consigo, está a perceber? Depende do respeito, pá. Não é? Depende do respeito. Tenho também um certo... Às vezes também é preconceito, né? Eu tive isso. De não tentar experimentar algumas coisas. Eu tive essa situação com um tio meu. É como uma Vocês questão têm do... medo de gostar. Eu tive... Não, mas eu tive uma situação com um tio meu, que é aqueles tios tradicionais, estás a ver? E eu, quando cheguei à terceira... 13 ou 14 anos, pá, começou a vir ali... Pá, chegava, dava a mão. Mas ele disse não, cumprimentar com os 2 beijos. Eu depois comecei a dizer, pá, está bem, mas já estou um bocadinho mais velho para estar a beijar. Mas tem questões culturais, hein, Rui? Porque nós vemos que o pessoal do Médio Oriente dá beijo no homem, né? Que saúda com beijinhos. Nós africanos... Está bem, mas estás a emascular aquele homem. Desculpa? Estás a emascular aquele homem. Há certas atitudes que tu, sendo ancião, tens de começar a deixar de fazer porque aquele homem, ou aquela criança, está-se a tornar um homem.
há certas coisas que tem que haver uma elevação. E esse mesmo tio também, e eu acredito que, aí está, eles nunca dão um braço a torcer, mas aprenderam alguma coisa contigo. E um puto. Ele, uma vez fui-me buscar a casa, estamos a falar bons anos atrás, e ele disse, eu tipo, entrei no carro, entrei logo na parte da frente, ele disse, não, senta atrás. Eu disse, está bem tio, mas eu já sou um bocadinho mais velho, não posso estar a sentar assim, vai parecer que o tio é um motorista. Não, senta. Aquilo se calhar ficou ali a fazer ressonância na cabeça dele, que depois num fim de semana seguinte, ou 2 fins de semana a seguir, ele disse, olha, senta aqui à frente. Mas não falou sobre o assunto, não, nada. Estás a ver? São essas pequenas coisas que eu acho que até partilhei um vídeo mesmo do Kanye West. É um bocadinho como eu levo a vida também, para além de algumas alterações, mas pronto. Ele disse que ele não aceita conselhos de pessoas mais velhas do que ele. Não aceita conselhos de ninguém. Não, mas calma, opiniões. Kanye West está num nível que ele pode dizer isso. Já viste o documentário dele? Desculpa? Já viste o documentário dele? Sim, já vi na Netflix, do princípio até o fim. Sim. A história dele também, todo ponto. Porque ele não caiu do céu e caiu naquela posição. Sim, todos nós temos a nossa história e cada um tira proveito da sua história como pode, né? Mas Kanye West ao dizer que não... Eu ouvi também, acho que foi um podcast, né? Ele disse que não... Ele está num nível social que diz coisas que eu não posso dizer, porque não estou nesse nível social, não estou nesse nível. Porque é uma pessoa que... Mas calma aí, as coisas que eu digo... Não é para interromper, mas as coisas que eu digo... Sim. Para a posição que eu estou, é a mesma coisa. Depende. Tu estás quase... Depende do assunto. Tu estás quase na... Não, tens mais visibilidade dizemos, pública. Estás mais na visibilidade pública. Mas, no entanto, eu não tenho o mesmo nível com o Kanye West, porque tu quanto mais sobes, lá está a conversa que tivemos no início, tens os patrocínios, tens o registro, tens tudo e mais alguma coisa que está a entrar cachê. E tens de portar de certa forma, e certos assuntos tabus, quentes, ou o que quiseres chamar, tens que deixar de dar a tua opinião. Tu perdes a tua opinião para ganhar dinheiro. É mais nesse sentido. E tu, quando começas a elevar a nível financeiro, porque ele já perdeu vários patrocínios, mas o problema é, ele criou uma máquina autossuficiente, suficiente para não estar a depender de várias pessoas. Ele lança projetos, tem as participações, mas construiu uma carreira até lá sozinho. Estás a ver? Onde foi sempre visto como maluco, está com falta do comprimido, tudo e mais alguma coisa, mas ele estava seguro dele próprio. E curiosamente, o que a mãe dele dizia é exatamente o que a minha mãe diz. Tens de ter mais atenção da forma que diz as coisas e etc, etc, etc. Porquê? A nossa mãe está a zelar pelo nosso bem, mas não está a zelar pelo nosso projeto futuro. É mais por causa disso que eu mencionei o Kanye West, não é porque ele mudou a minha vida. Eu identifico-me a algumas circunstâncias com aquilo que ele... Porque eu não sou capaz de expor a mãe da minha filha, dos meus filhos, no caso dele. Pá, ficou magoado, mas a irresponsabilidade dele foi fazer uma música que claramente tem tudo a ver com a vida que ele levou, que é o Gold Digger. E foi buscar uma mulher já com um passado, não fez a devida... certamente já tinha feito a sua devida pesquisa, uma mulher que tem um vídeo na internet e simplesmente não, eu vou mudá-la, ela é uma mulher pura, ela é... Pá. Chegou a um ponto em que nem o teu dinheiro vai-te assegurar daquilo que supostamente estavas a tentar construir, que era uma família. Sim, bom, mas há coisas que nós falamos em função de nossas experiências, né? Ele viveu experiências de vida, se calhar viveu muito mais experiências de vida diferentes em vários ambientes do que eu, por exemplo, né? Eu ouço conselhos de mais velhos, não é? Até aqui a minha história até hoje onde eu cheguei ainda ouço de mais velhos, né? E eu assim também ouço conselhos de pessoas que nunca foram para a escola, né? Então, quando ele diz isso, pá, diz porque em função das experiências que ele viveu, né? Porque claramente ele frequentou mais lugares poderosos do que eu. Ele percebeu que, poxa, estive com pessoas mais poderosas do mundo e nada me acrescentaram, se calhar, né? Portanto, eu hoje não ouço nada, ninguém que esteja acima de mim. Portanto, é em função das não percebeste. O que Oxe, uma coisa excelentíssima. O cajuzinho. Então, basicamente, o que eu estou a dizer é, a nível de ideias, ninguém pode dar conselhos. Sabes porquê? Criatividade é algo inerente a indivíduo e não coletivo. Coletivo podem fazer um brainstorming e sair com um resultado, mas tu és criativo o suficiente e autónomo o suficiente para criar algo, não há ninguém que possa dizer nada. Porque depois, o que aquela pessoa está a fazer não funciona para ela.
Porquê que haveria de funcionar para mim o conselho dela? Ainda hoje publiquei. Nós, em vez de estarmos a ver pessoas bem vestidas que falam em resultados, temos que ver pessoas que, não independentemente da forma que estão vestidas ou que aparentam, tenham resultados. Nós estamos numa era do recibo. Se não tens uma fatura que identifique o teu trabalho, não fales comigo. Rui, mas eu também acho que às vezes é um perigo nós não valorizarmos as pessoas que falam sem resultados, não é? Epá, nós estamos muito na era do materialismo, do palpável, está a perceber? Eu ainda conheço pessoas que falam de coisas com muito valor, mas que não têm resultados, ou seja, não têm coisas para mostrar que, pá, por exemplo, pessoas que entendem de psicologia, de psicoanálise, mas não têm um portfólio, ou seja, não têm clientes para dizer assim, olha, eu já fui consultado com aquele, não têm, né? Porque, epá, às vezes tem poucos números no Instagram, às vezes não tem amigos, não tem aquele amigo que é músico, que pode dar aquele base, aquela recomendação, né? São pessoas que têm muito conteúdo, mas que não têm coisas para mostrar, não têm, como é que se chama isso não tem, agora também estou a recibos. Vocabulário. Recibos. Não, é testemunhas, né? Tipo, depoimentos, ponto. Portanto, às vezes dizer que eu não ouço, que não tem resultados, que não tem um saldo bancário às vezes, que não tem uma estrutura como esta aqui de podcast, pronto, não vou ouvi-lo falar do que é construir um podcast. Pá, eu não acho todo certo. Eu ainda penso que, eu pessoalmente ainda estou num nível em que tenho de ouvir todos, independentemente dos números que a pessoa tenha ou não, porque nunca sabe o que por detrás, né? Eu costumo falar que nessa vida também às vezes precisamos de sorte e oportunidades para termos alguns resultados, né? Portanto, às vezes, por exemplo, eu escrevi 4 livros, mas não vendi até hoje mais de 10.000 cópias, não é? Não quero dizer que eu seja um péssimo escritor. Está muito bom. Estás a vender quanto? Quantas? Não tenho que fazer as contas. A quanto? A quanto? Não, são 4 livros, portanto, estão preços diferentes, né? Sim, mas já vendeste 10.000, está muito bom. Então, está muito bom. 10.000 é qualquer coisa. Digo, não vendi ainda mais de 10.000 cópias, né? É qualquer coisa. Mas se eu tivesse, por exemplo, mais connections, claramente teria vendido mais cópias, né? E há pessoas que escrevem livros que eu já li, não prestam nada, mas venderam muito mais cópias. Porquê? Porque estão em ambientes favoráveis, meu. E tu achas que essa pessoa tem liberdade? Pá, eu não sei, meu. Liberdade de poder criar algo seja fora daquele registro, de criar livros, ou de fazer livros, escrever livros, peço desculpa. Epá. Nós não podemos também guiar. Aí está, como é que eu posso explicar? Podemos vender à vontade. Porque tivemos uma empresa a fazer marketing, tudo e mais alguma coisa. Por exemplo, agora, para o meu evento, tinha casa cheia desde janeiro. Desde janeiro que a casa está cheia. Como já tivemos a falar. Não há Google AdSense, não há pedir pessoas para fazerem publicidade. E estou a fazer isso de propósito. Porquê? Para ver que é possível crescer organicamente. Não temos que associar a pessoas que estão no meio de chiques e falar de uma certa forma e ter certos discursos se não forem genuínos. Está a faltar autenticidade muito na comunidade africana. E estamos a ver quem tem maior número de followers e copiar exatamente o que eles estão a fazer. Mas ok, o que é que eles estão a fazer? Parede branca, telemóvel com ring light. Quais são os resultados? Lá, testemunhos. Aparece lá uma pessoa, fala, parece que está refém daquela pessoa, a falar com os olhos todos vidrados. Ainda no início estivemos a falar sobre a autenticidade que aconteceu com o episódio do Goya. Em mais lado nenhum tu encontraste aquela autenticidade dele a falar. Porquê? Porque eu trato as pessoas como seres humanos. Quando eu disse que a nível do projeto eu não ouço ninguém que não esteja no mesmo registro que eu, ou criar a nível de criação, é claro que eu não vou ouvir nesse registro. Posso ouvir conselhos. Não, conselhos não, opiniões. Conselhos é difícil para mim. Sim. É difícil. Posso ouvir opiniões, Sim. Estás a ver? Sobre vários temas, porque não deixamos de ser ao final do dia seres humanos. Isso eu posso e aceito. Sem dúvida. Aceito alguns. Agora, vis-me dar conselho quando, não vou dizer que não estás no mesmo patamar que eu, mas não estás no mesmo registro que eu, ou acreditas que sabes o que é o melhor para mim, não me conhecendo, já é muito mais difícil.
Sim, Rui, eu aí vou concordar contigo, porque eu também acredito na ideia de que se eu não te pedir conselhos, para não me venhas dar, né? Porque o conselho gratuito, vai lá, desconfia um bocadinho, tá vendo? Né? Pô, tu não pediste, não conheces a pessoa, porque ou se eu preciso de conselho, eu vou pagar alguém para uma hora de conversa, ou vou ligar para alguém e pedir conselhos. Portanto, eu acho que precisamos dizer às pessoas para evitarem conselhos. Não aconselhem pessoas que não os pediram, tá vendo? Se alguém não te pediu conselhos e não é teu filho, nem é tua mulher, nem é teu marido, não lhe dê conselhos. Até que essa pessoa venha ter contigo. Eu Eu penso. acho que hoje em dia os conselhos, as críticas estão mascaradas de conselhos. Acho que é mais por aí. Eu acho que és uma merda, Rui, mas pronto, leva isso com boa intenção. Mas estou-te a Isso- dizer na melhor das Não, intenções exatamente. e só quero o teu melhor. Não leves a mal. Normalmente isso é uma coisa dos tugas, né? Não me leves a mal. É qualquer merda que vais ter que levar a mal. Não me leves a mal, mas É como falar mal do outro. Ele até é boa pessoa, mas... com todo o respeito, Exatamente. vem logo um desrespeito a seguir. Ângelo, Sou eu. As pessoas que- deixa-me só ouvir Ângelo. Querido, já falámos tanto que agora fiquei perdida já. No tema. Só sobre conselhos. Eu Sobre acho que conselhos. são simples. Eu acho que as pessoas que gostam de dar conselhos, para valorizar os seus conselhos, deviam vender. Tipo assim, eu sou especialista em, por exemplo, alguma coisa, né? Já que gosta de dar conselhos, né? Então você vende os seus conselhos. Acho que Mas o problema é que ganha mais valor as pessoas- do que oferecer assim de forma gratuita. sabes qual é o problema, Joaquim? Um dos problemas é que as pessoas têm medo de utilizar a autenticidade daquilo que elas têm capacidade e são bons, têm até um dom se for preciso, Yeah. porque não está a bater. Se não está a bater, arranjar sapato, Yeah. e eu tenho uma enorme estou extremamente qualificado para arranjar sapatos, sou um bom sapateiro, desde puto que me ensinaram, não vou fazer porque não bate. Não tenho clientes. Yeah. Por isso, o que é que eu vou fazer? Bitcoin, NFT, falar de ações e, no entanto, sou sapateiro, meu.